mais um Vida e Saúde, esse programa que quer deixar sua vida muito melhor. É isso mesmo, a gente está só começando e o programa está cheio de dicas, cheio de aromas, cheio de sabores, como sempre. Muito obrigado pela sua companhia. Bom, aromas, porque a professora Elisa Biasi vai estar aqui e vai falar sobre óleos essenciais. Talvez alguma coisa que você não esteja tão familiarizado assim, mas vai descobrir que são muito bons para a saúde, né, Wagner? É mesmo. Então, vamos começar o programa mandando beijos? Vamos lá. Deixa eu só dizer o seguinte, que no nosso programa hoje vai ter Sandra falando sobre conselhos. A gente vai falar no quadro Nutrição sobre colesterol, importantíssimo, né? Olha, muita coisa legal. E mas um beijos. bolo. Vamos falar do bolo, Fala do festa, maravilhoso. Bolo de festa já tá ali na mesa da culinária e você vai aprender a fazer um bolo de festa saudável. Tá bonito? Nós vamos saber se tá gostoso. Antes de tudo isso, quero mandar beijos para pessoas que escreveram pra gente. Olha, Josias Pereira, um beijão, obrigada pela companhia, obrigada pela participação. A Vilma Peinado de Oliveira. E também para Marli Locatelli, um beijão, um abraço para vocês que têm seguido Vida e Saúde e têm tentado fazer alguma coisa de diferente na vida de vocês. Quero mandar um abraço também, olha, para Creuza Ângela de Oliveira, a Aurélia Tereza de Oliveira, deve ser parentes aí, Jaque? Mãe e filha. E a Luciana Maier Galego. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria aqui no programa. Continue acessando aí nosso Twitter, nosso Facebook, nosso blog, converse com a gente. É muito bom ter você aqui com a gente. Agora nós vamos ter mais alguém aqui nesse palco, que é a professora Sandra Silva, psicóloga, a total aqui do quadro Sua Vida. Tudo bem, Sandra? Tudo, Teru. Vamos falar hoje sobre os conselhos, né, Sandra? Isto. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do dar conselho, né? Do pedir conselho. Do seguir conselho. Do seguir conselho, exatamente. Algumas pessoas, Teru, falam assim para mim, eu preciso marcar uma consulta com um psicólogo porque eu quero pedir um conselho. Detalhe, psicólogo não dá conselho, né? Vocês imaginam por quê? Psicólogo não dá conselho. Porque o conselho... Deixa eu ver se eu consigo dar uma filosofada psicológica aqui. Busca no fundo, Wagner. Não, porque assim, olha, à medida que você dá um conselho, você está praticamente dando uma ordem para alguém, né? Você fala, olha, faça isso. Isso. Agora, e se der tudo errado? Vai ser responsabilidade do psicólogo ou responsabilidade de quem acatou o conselho, né? Tem tudo isso, exatamente. De repente, aquela pessoa que pronuncia, aquilo não tem tanta importância para ela como o outro que está recebendo o conselho, que se trata da vida dela. E tem um detalhe. Quando você me pergunta, o que faz, eu preciso fazer isso, o que você acha? Eu faço? E eu digo, olha, vá até lá e faça isso, isso, isso. Quem teria o recurso interno para ter toda essa ação sou eu, Sandra, que estou pronunciando e pensando. Você que pediu o conselho, na hora daquela ação, você não tem todo o raciocínio, você não tem toda a força psíquica para ter exatamente essa reação. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo disso que você está falando, Sandra. Então é assim, eu dou um conselho para Teru. Teru, vai lá e fala tudo na cara da Sandra. Isto. Só que eu sou uma pessoa super enérgica. Você faria. A Teru é uma pessoa super calma. Isso. Então se eu fosse lá falar, Sandra, exato. A Teru vai falar, Sandra, não vai dar certo, né? Não combina. Não combina, exato. Porque essa atitude, ela é sua, ela não é do outro. Né? Mas, por outro lado, Sandra, a gente também... Existem algumas pessoas, a gente está falando no caso de uma pessoa que segue muito, que procura muito a opinião alheia para tentar seguir a sua vida. Exatamente. Eu conheço pessoas que, por exemplo, não pedem conselho só para uma ou duas pessoas, pedem para todas as amigas. E cada amiga dá um tipo de conselho e a pessoa se sente mais perdida ainda. Exatamente. Agora, um conselho, uma decisão importante que você precisa tomar, um pastor ou uma pessoa mais velha, mais experiente no assunto, é importante, não é, Sandra? É importante. Raramente, agora eu devo colocar o seguinte, raramente um conselho vai dar certo, mas às vezes ocorre. De um pai para um filho, e esse pai conhece muito o filho que tem, compreende? E um conselho assim mais direto, o filho está comprando um carro, olha filho, este carro já eu comprei, já deu problema. Então, baseado em experiência. Baseado em experiência e ele conhece bem o filho e sabe as reações que o filho tem, certo? Agora, eu tenho trabalhado muito, eu com os pastores no curso de aconselhamento, leva esse nome, mas na verdade não é conselho exatamente.
algumas palestras, mesmo para os pastores, mesmo para essa questão de você abordar o que o outro deve fazer. Né? Então chega uma garota e diz assim, pastor, eu coloquei nas mãos de Deus e Deus está me mostrando que eu devo namorar fulano e está dando certo, o que você acha? Então, a responsabilidade desse pastor é gigante na resposta diante disso. Pensa, de repente não tem absolutamente nada a ver esse relacionamento e o pastor vai se posicionar como? Né? E de repente essa garota pode até achar, não, porque ela quer, Deus mostrou que sim, que o pastor disse que sim, e dá tudo errado, ela entra numa encrenca gigante. Então, um conselho, eu acho que raramente ele dá certo, mas o que a gente vem trabalhando exatamente com os pastores? A tentativa de você devolver a pergunta e ir mostrando possibilidades que a pessoa tenha o recurso. Às vezes é uma possibilidade impensada anteriormente. Isso, do próprio indivíduo. E que você teria o recurso da reação e a responsabilidade da atitude é sua, não de quem está tentando te ajudar. Então, vamos pegar a mesma situação que o Wagner colocou, né? Que a Teru fala, eu preciso falar com a Sandra isso, e o Wagner falou, chega lá e fala isso e isso para a Sandra. Então, qual seria a posição do Wagner? Teru, você já conversou com ela sobre isso alguma vez? O que você acha que você conseguiria fazer? O que você acha que você conseguiria conversar com a Sandra sobre esse assunto? Aí Teru fala, olha, eu acho que eu conseguiria. É uma boa saída. Compreende? Então ele fez raciocinar. Refletir. Isso. Então, quando alguém te pergunta alguma coisa, isso é meio trabalhoso. Por quê? Porque você tem que ajudar a outra pessoa a pensar em saídas que ela mesma teria. Compreende? Esse é mais o caminho que o psicólogo segue. Esse é mais ou menos o caminho que o psicólogo faz. Agora, o psicólogo tem uma série de recursos. Uma série de ferramentas. Tem, ele vai fazer algumas perguntas específicas para fazer o raciocínio, sim. Mas essa é uma das ferramentas, sim. Né? É você arrancar da própria pessoa as possibilidades existentes nela. Porque na hora da ação, quem está presente é o indivíduo, não é você. E tem uma coisa, Teru, tem gente que adora dar conselho, tem isso também, que fica querendo mandar na vida de todo mundo. Isso é meio psicopata. A pessoa pensa que ela é aquele cara que comanda as marionetes, né? Exato, que acha que deve dar pitaco na vida de todo mundo e chega, você deve fazer isso e vira para o outro e passa o dia regulando a vida de todo mundo. Esse aí já tem um problema sério com a própria vida dele, né? Acho que o único conselho seguro que a gente pode seguir sem medo são os que estão na Bíblia, né, Sandra? Exatamente. Esses aí não tem erro. E olha, foram humanamente inspirados, foram divinamente inspirados, né, gente? Aquela velha máxima, se conselho fosse bom, a gente vendia. Alguém já resolveu vender conselho para você? Não, né? Verdade. É sempre dado. Então, toma muito cuidado, acho que esse é o grande resumão aqui. Exatamente. Conversar em família... isso é muito importante, você ouvir, conversar com o pastor, mas mesmo o pastor, ele não tem a responsabilidade das suas atitudes. Cada um é responsável por seus próprios atos, né, Cada Sandra? um é responsável por si. Essa é a grande questão. Muito bom, Sandra. Valeu, Sandra, mais uma vez. Bom, então vamos para a culinária, gente? Vamos lá. Na hora de aprender a fazer um bolo de festas delicioso. E olha, daqui a pouquinho a gente vai ter no quadro No Plantão a professora Elisa Biasi, trazendo muito aroma aqui para esse programa, com vários óleos essenciais, você está vendo as imagens aí. A gente vai entender toda a funcionalidade desses óleos essenciais que não estão muito dentro da nossa rotina, né? Pena que você não pode sentir o aroma que está aqui no set todo aqui de gravação. Vamos lá para a culinária, Bolo de festa. Tudo bem, Dai? Tudo jóia. Vamos lá para os ingredientes. Nossa, pouquinhos ingredientes para fazer esse bolo? É, bem pouquinho. Ó, então eu vou precisar da farinha, 3 xícaras e meia de farinha branca. 3 xícaras e meia de farinha branca. Isso. Farinha de trigo. 1 xícara e meia de semolina. 1 xícara e meia de semolina, tá aqui para você conhecer todos os ingredientes. O que mais? Meia xícara de castanha do Pará triturada. Meia xícara de castanha do Pará triturada, você pode bater no seu liquidificador ou fazer algum outro tipo de... Pode ralar, né, como a Dai já explicou pra gente. Isso, uma pitadinha de sal. Pitadinha de sal, você já conhece o sal. 1 colher e meia de sopa de fermento biológico 1 colher e meia de instantâneo. sopa de fermento biológico, é aquele do saquinho. Isso. 6 colheres de óleo de sopa. 6 colheres de óleo. De canola, eu acho, né, Dai? Canola, isso. Óleo de canola. 1 colher de sopa de mel. 1 colher de sopa de mel.
E meia colher de sopa de lecitina de soja. Meia colher de sopa de lecitina de soja. A gente está indo bem com calma, porque a gente teve algumas reclamações de que a gente vai muito rápido e não dá tempo de anotar. Tem muita gente que gosta de anotar a receita. Então estamos indo com calma, mas qualquer coisa que tiver faltado, o blog tá lá, né, Teru? Isso mesmo, E sempre o lá, leite? firme e forte, qualquer horário do dia ou da noite. O leite líquido até dar ponto, tá? Então também não tem uma quantidade certa. E aqui você tem água? Eu vou precisar depois para molhar as mãos, para colocar... Tá bom. É, só lembrando que é o leite de soja, tá, gente? A gente falou leite, mas é o leite a gente já tá tão acostumado a usar só alimentos vegetais, né? Ingredientes vegetais, então esse é o leite de soja. Leite de soja. Bom, Muito acho bem. que a gente não vai começar a fazer agora, Dai, porque o nosso tempo está corrido. A gente vai para um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente vai começar a aprender essa receitinha aqui de um bolo de festa que você já viu aqui. Professora Elisa Biasi vai estar com a gente também falando sobre os óleos essenciais. E o que mais, Wagner? A gente tem no quadro Nutrição uma conversa super importante sobre colesterol. Você que já teve o seu exame acusando esse pequeno inimigo aí, a gente vai dar todas as dicas para você. O Vídeo Saúde volta já. Agora nós vamos falar sobre óleos essenciais. Professora Elisa Biasi, prazer tê-la aqui conosco novamente. E vamos falar de um assunto bem diferente. A Bem gente diferente, nunca falou, né, professor? A gente acho que nunca tratou disso aqui no programa. Olha, a nossa mesinha aqui tá cheia de óleos essenciais, você vai ver aqui. Tem também alguns sabonetes. A professora Elisa vai explicar pra gente tudo isso. Isso não está muito presente na nossa realidade, né? No nosso cotidiano, E é uma pena, professora. sabe? É uma pena. Porque os óleos essenciais, eles são as propriedades, né, retiradas, extraídas das plantas. E elas são propriedades mínimas, né? São de tamanhos mínimos que você realmente não enxerga. São, na verdade, são perfumes. Olha, sente para você ver. Olha, você tem aqui o alecrim. Dá uma amassadinha. Eu senti aí, quando a senhora Você amassou, já veio aqui. Entendeu? Olha, então, esses são os óleos essenciais que trazem esse odor. Aham. Eles são perfumes, na verdade, mas eles atendem às nossas dores, tanto físicas quanto também emocionais. Olha então, só, os até óleos emocionais. essenciais. Inclusive, esse que eu tenho aqui na mão, o alecrim, ele é fantástico. Antigamente, eles queimavam esse óleo, eles amassavam várias, porque isso aqui tem muito na Europa, né? Então, eles amassavam e colocavam fogo para que esse perfume animasse, sabe, os estudantes. Olha só. Ele tem essa propriedade de ativar a mente, né? De despertar para o estudo. Conforme Ele a senhora aperta, tá recendendo. Então, ele né, realmente Wagner? ele é ele tem essa propriedade. Os óleos essenciais, aí diz, mas será que eles vão influenciar a mente, eles vão influenciar o nosso emocional? Vão sim. Vocês vejam, olha, às vezes, puxa, você vai numa sauna, quando você inala, não é verdade? Aquelas propriedades do eucalipto, aquilo é um óleo essencial de eucalipto, o Brasil tem. Então você está inalando aquilo, aquele ar, ele vai entrar sim com as propriedades do eucalipto através das suas narinas, né? Ele vai influenciar o pulmão, né? Vai influenciar, sabe, os receptores nervosos. Por isso que os óleos essenciais, esse aqui, manjerona, é outro, olha, esse aqui é manjerona. É um outro óleo usado muito para também manjerona? a pessoa que manjerona é uma erva. Tempero também, é um né? tempero, é maravilhoso. E Não molhos, tem nada a ver com né? manjericão? É primo? Todos são parentes, todos têm propriedades, sabe, semelhantes. Algumas que não são, por exemplo, olha, eu vou dizer, cânfora, muitos deles têm um pouquinho de cânfora. Né? Aí tem terpenos, limonene, tem um buquê de elementos. E esses óleos, eles têm esses elementos, não têm ácidos graxos, eles não são gordurosos. Como né? óleo de soja, como óleo de girassol. Não são formados por ácidos graxos, não são gordurosos. São formados por essas propriedades que são curativas, que podem beneficiar o nosso físico e também atuar no nosso emocional. Porque vem um aroma bem satisfatório. Agora, a gente tem vários aqui. Queria pedir que vocês mostrassem os que estão aqui na nossa mesinha. Então, eles estão num vidrinho
tem alguns tipos diferentes aí, doutora, professora, que de repente a senhora até pode explicar pra gente. E qual é o momento que a gente vai usar esses óleos essenciais no nosso cotidiano? Então, nós podemos usá-lo no nosso cotidiano, né? Por exemplo, uma mãe que tem uma criança que está assim, sonolenta, não está querendo fazer o trabalho de casa. Olha, o alecrim é uma boa solução, um óleo essencial de alecrim E outro óleo essencial muito bom para esse momento é o óleo essencial de laranja, tem um aqui. Tem o de tangerina, tem o... Nós não deixamos ele separado, vamos ver. Esse aqui não é o de laranja, tem um aí de tangerina. Aqui, esse de cedro, não, esse cedro daqui de... Tem um de tangerina. Isso, provem. Sintam. Tem um de chá, tea tree. Olha, esse aqui não é o de bergamota, é só um de tangerina, mas esse óleo de laranja... Muito. Gente, parece que tem uma tangerina dentro desse vidrinho aqui. Bom, tem mesmo, né? E olha a cor do óleo, olha, Wagner. A cor. Acho que não dá pra ver, amarelinha, né, a cor. Esses óleos cítricos, eles são maravilhosos para levantar o ânimo, sabe? Para dar vontade, porque você vê, se o ar está poluído, pouco oxigênio, a pessoa tem sonolência. Se você abre a janela, o ar corre, já oxigenou. E se você coloca um perfume desse que vai atuar, sim, né, nos seus receptores nervosos, e vai assim, sabe, ele vai influenciar atitudes. É impressionante essa... Então, não é místico, então. Não é místico. Ele vai, por exemplo, estimular porque ele penetra, né, nas narinas, vai chegar até o sistema nervoso e vai fazer esse efeito. Assim como, por exemplo, você não vê que vamos ver aqui uma outra substância que seja bem... O álcool. Você cheira o álcool imediatamente, porque o álcool é uma coisa muito, não é forte, verdade? Né? Forte. Ele faz nossos sentidos ele penetrou pelas nossas narinas e influenciou o cérebro. Você ficou até com tontura se você cheirar éter, por exemplo. Isso aqui é mínimo, são gotinhas, mas que trazem um benefício muito grande, né? E a gente coloca na casa... É isso que eu ia perguntar, como é que a gente utiliza? Nós nunca utilizamos ele puro na pele. Então, esse óleo aqui, ele tem um auxiliar dele, que são esses maravilhosos. Isso é uma coisa extraordinária. Veja o nosso organismo recebendo, são os óleos carreadores. O Brasil tem óleos carreadores fantásticos, tirados da nossa floresta amazônica, da nossa mata maravilhosa, né? Então, esses óleos aqui, eles são verdadeiras, vamos dizer assim... Tesouros da natureza, porque tem nutrientes que atende à necessidade de células, né? Então, o que tem aqui? Que nutrientes tem? Vitamina E, vitamina A, provitamina A, né? Tem óleos, como esse castanha do Pará, por exemplo, que eu toquei na mão, ele tem o quê? Tem o selênio, que é um mineral, né, micro. Então, todos esses elementos nesse prensado a frio. Então, esse óleo, para trazer esse resultado de benefício para o nosso organismo, tem que ser prensado a frio. Então, imagine você junta o benefício de nutrição e de cura, porque ele também tem propriedades curativas. Esses são formados por ácidos graxos. Esses aqui são gordurosos, mais finos, maravilhosos. Então, professora, só antes, esse óleo eu posso agregar junto com aquele outro de tangerina, por exemplo, e usar no corpo? Exatamente, pode fazer massagem, né? Você pode escolher comprar um óleo de amêndoa, por exemplo, e aplicar umas gotinhas de essência? Pode. Agora, o óleo de amêndoa aqui no Brasil, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? É mesmo? Por quê? Porque a maioria é adulterado. O Brasil não produz amêndoa, né? Então, eles sempre adulteram. Melhor comprar óleo aqui no Brasil, óleo bom, são esses aqui. O cupuaçu, andiroba, jojoba, castanha do Pará, óleos típicos. Que são tirados daqui, não é? Esses você pode encontrar, e você vai ver até pela espessura deles, né? Que são óleos de boa qualidade para você usar. Ou um de amêndoa de boa qualidade, né? Agora você veja, fazendo uma massagem, aqui nós temos um já preparado, ó. Esse aqui, ele é um tonificante. Você vai fazer, esse aqui tem mistura de plantas como alecrim, verbena, várias plantas, junto com um óleo carreador, porque o óleo introduz, ele faz o quê? Ele introduz esses óleos aqui no nosso... Como se fosse um veículo, É um veículo para a entrada desses óleos, né? No nosso sistema. O nosso sistema linfático, você está fazendo a massagem, ele recebe a influência e recebe os elementos nutritivos em 5 minutos. Por que eles são interessantes? Você quer me dizer por quê?
porque eles são poderosos. Em 5 minutos eles tomam a corrente sanguínea. Eu tenho ouvido falar E muito do óleo de copaíba, por exemplo, que o óleo tem um de efeito copaíba, anti-inflamatório, anti-inflamatório, maravilhoso. Eles agem. E como eles são nessa forma minúscula, de partículas minúsculas, de moléculas pequenas, eles são muito bem aproveitados e aceitos pela nossa Tem uma Rapidamente boa absorção. absorção. Antioxidantes, quantos antioxidantes, né? Então esses óleos todos nos ajudam nos momentos de problema de saúde e na beleza. É isso que eu O ia mundo perguntar. está despertando, minha filha. Agora, Para essa função desses óleos, né? Eles estão sendo muito usados, já muitas mulheres, elas querem ter os seus próprios cremes, os cosméticos. O que ela mesma vai Escolhe poder... o perfuminho, as propriedades, se a pele é seca e tal, Aham. e prepara o seu creme, prepara a sua, né? Agora, nós aqui na clínica, nós estamos começando a criar uma identidade, assim, sabe, de perfume, né? de fabricação aqui da De clínica? fabricação. Então, nós Olha, queremos que ter o bacana. nosso perfume com óleos essenciais, Naturais. e queremos fazer as nossas massagens, tudo com o que há de melhor nessa parte de óleo carreador. Então, estamos descobrindo... Professora, a que- gente está aqui também na nossa mesa com alguns sabonetes E em barra. perfumes também. Eles também são naturais, é isso? Também são naturais. Esses sabonetes, a diferença desses outros. Se você vai ver a composição do sabonete, até para criança, você Olha vai aqui, ver quanta gente. coisa, quanto produto químico. E nós podemos fazer sabonetes maravilhosos. Esses que vêm de Marseille, tá vendo? Esses são da França. É um sabonete, essa região é considerada a região do mundo que traz os melhores sabonetes. Da França, da Europa, é Marseille. Tem um pouco na Itália, uma outra região. Tem Alicante, na Espanha. E tem ali na região da Síria, que são sabões de Alepo. Alepo, sabe? Que eles fazem com óleo de oliva extra virgem e o óleo do louro. Não é aquele sabonete que a gente cheira e tem vontade de espirrar, né, Wagner? Porque eu sou É. muito sensível. É. Esse é um que a gente sente o aroma. Esse é é, suave, delicado. é gostoso. Então, ele é feito Esse aqui, por tudo exemplo, com é de produtos mel. naturais. Então não se usa nele nada de químico. Para espumar, eles usam lauril, que é um negócio químico para espumar. Mas tem ácido láurico, Láurico no óleo de coco. no óleo de coco, entende? Então tem essas propriedades de forma natural. Inclusive até o elemento que vai ajudar a gente conseguir uma textura dessa do sabão, que é para fazer essa reação da saponificação. Agora, né? professora, para encontrar esse tipo de material antigamente era muito difícil. Por exemplo, na Amazônia, se você fosse, talvez teria acesso a esse tipo de óleos que são mais nativos. Mas hoje em dia facilitou Hoje em dia, muito, é não assim, é? olha, para nós aqui na clínica, nós vamos comprar direto, né? Do fabricante. Direto, quem sabe, lá da França, porque hoje a internet é maravilhosa. Você pode obter qualquer óleo desse de confiança, com preço menor, direto do local onde ele é próprio e ele tem mais elementos curativos e que vão reagir com o nosso corpo, porque realmente nasceu numa terra que é própria, né? Esse alecrim, por exemplo, ele nasce nas regiões do mar, né? Rosmarino. Então é assim, orvalho do mar, o nome dele quer dizer, sabe? Ele gosta das regiões do mar, ama o mar. Então essas regiões, aqui nós plantamos. Será que esse tem todas as propriedades de um alecrim de lá, daquela região? Não é? Então, nós podemos comprar pela internet e aqui no Brasil você encontra esse que eu comprei, eu trouxe tudo simplesinho, nenhum comprado pela internet, porque você encontra nas lojas de produtos naturais. Inclusive, nós deixamos aqui de propósito, gente, alguns preços aqui, olha, tem essência custando esse aqui- R$5,90, essência de... Esse nós não devemos rosa. usar, não devemos. Então, a senhora Porque- trouxe para exemplificar. Para exemplificar, porque esses aqui são os químicos, olha. Por que nós vamos... Você acha que esses químicos, conseguidos à custa, né, dessas... Muitos processos, né? processos, né? Não está o extrato Não, exatamente, Não né? está. Vai passar, ele tem o aroma, mas inclusive você viu, é um aroma enjoativo. Esse sabonete ali é de rosa, você cheirou e gostou, não é? Porque ele é feito com aroma natural da rosa. Agora esse aqui não, eles fazem, imitam, né? Então isso aqui não vai fazer bem para o nosso Então organismo. é importante procurar boa procedência, né, professora? É verdade. Agora olha o que mais pode ser feito. Tá vendo aquela latinha? Veja, aquilo ali é um perfume sólido, mas aqui na clínica nós já produzimos vários com essa mesma consistência, olha, usando cera de abelha, as ceras naturais, nós temos cera de carnaúba, cera de jojoba, cera de várias dessas plantas brasileiras. Então conseguimos a textura para fazer
pomadinhas cicatrizantes, pomadinhas, sabe? Uma delícia. Antissépticas e cremes, inclusive, né? Professora Elisa, olha, o nosso tempo acabou. Queria agradecer Infelizmente. muito, porque a senhora trouxe todo esse aroma para o nosso programa hoje aqui, viu? Tem muita coisa para falar sobre isso, mas realmente é muito... É verdade, muito obrigado. E aproveitando que a professora Elisa Aproveitando está a aqui... presença dela. A gente sempre conversa aqui sobre os livros da professora Elisa Biasi. A gente tem aqui os 30 cardápios com receitas, delícias de café da manhã, tem também almoço e jantar. Você tem todas as formas para adquirir esses livros no nosso blog. É só você acessar o nosso blog e tem todas as formas de você adquirir esses 3 títulos e outros também. Hétero, porque a gente tá em festa hoje, né? Tem bolo de festa ali na culinária. Delícia! Vamos lá. Vamos aprender a fazer esse bolo de festa? Vamos lá. Wagner, eu quero ficar perto da Dai hoje. Por favor. Porque eu quero aprender bem de pertinho esse bolo. A Luísa vai fazer aniversário logo logo, já vai ter bolo de festa. Logo. Olha, então eu vou colocar aqui a semolina, tá? Sobre a farinha branca. Uhum. A pitadinha de sal. Pode pôr, Wagner. Hétero. Tá vendo, Hétero? Você tá perto dela, mas ela já acostumou acostumada com comigo. Dai. Não, então vamos lá, Hétero. O fermento. Todas as quantidades estão no nosso blog, é só você acessar, tá passando no Castanha. vídeo agora. Isso. O óleo. O óleo, vamos lá. A lecitina de soja. Ela quer aproveitar bem todos os ingredientes, gente. Ela é econômica, igual todo mundo lá de casa. O mel. Nossa, é típica receita da Dai, né? É uma receita... Coloca tudo na coloca tigela. Tudo na tigela. E mexe. É ótimo receita assim, dá ânimo de fazer. Aí eu vou pegar o leite, tá? Então, leite moninho, né? Pra reagir melhor o fermento. Vai colocando. Vamos lá, você vai mexendo? Isso, Sua vou famosa mexendo. mexida... Isso. Tá? Então, não tem a quantidade certa do leite. Até dar o ponto. É o ponto, aquele ponto mole. Então, a diferença das outras receitas que chega no ponto mole e precisa ir dando ponto com a farinha branca, tá? Então, aqui não. Chegou o ponto mole, é o ponto mole que vai ficar. Então cuidado, Teru, pra você não fazer ela perder o ponto. Não, é que na verdade a gente quer fazer um bolo, não é um pão. A massa do bolo, normalmente, ela é mais macia. Mais mole. Ela é mais... ele não tá sendo assistente hoje, ele tá brigando comigo. A produtora lembrou E bem esse aqui. Você falou por quê? As pessoas não estão ouvindo o que estão falando no Eu tô nosso ouvido. repetindo, porque ele tá enciumado, gente. Porque hoje eu que tô ajudando a Dai aqui. Vou ficar bem quieta, porque daqui a pouco vai dar o ponto errado aqui. Eu tô Tá bom. Então, como eu tava dizendo, é um bolo, não é um pão, Wagner. Explica pra gente a diferença, Teru, da massa. Eu não sei, tô falando sério, sem Uma brincadeira. massa mais macia, uma massa mais molhadinha, uma massa O pão bem tem que mais ficar leve. mais firminho e o bolo pode ficar mais molinho. E ela tá usando aqui o fermento biológico, que é mais Escuta, saudável. vocês estão pegando o talento, eu não aguento o talento de misturar essa massa? Mostra aqui, Ricardo, olha aqui, ó. Vou fazer assim pra vocês enxergarem melhor. Ó, Ela- Então, eu vou ficar nesse ponto. Tá? Então, eu vou sovar um pouquinho pra massa, até a massa ficar lisa. Tá? Só vem uns 5 minutinhos. A grande diferencial desse bolo aqui, um dos grandes da massa, é que ela não usa fermento químico, gente. Olha o soco na massa, Tá? gente. Eu posso fazer isso. É só vamos. Quem tiver amassadeira, pode colocar na amassadeira. Quem não tiver, faz isso. Você pensa em alguém quando você tá batendo na massa desse Não. jeito? Terapia. Olha, então chegou nesse ponto, Vamos Bem mostrar o grudenta. ponto. Mostra aí. olha, Ó, o ponto é bem grudento. é bem elástica, tá vendo? Isso, elástico é bem mais bonito de falar. Olha, então eu vou trabalhar aqui com as mãos sempre molhadas. Aqui na água, né? Tem uma aguinha à parte aqui. Vou molhar Assistente. as minhas mãos na água e vou pegar a massa. Ó, olha o segredo, gente. Como é uma massa mole, vou precisar dessa técnica aqui. Esse é um bolo de festa feito com fermento biológico, que é muito mais saudável do que o fermento químico. Na verdade, desses 2 ou 3 anos que a gente apresenta o Vida e Saúde, eu não me lembro, eu acho que eu me lembro de uma receita que vocês utilizaram um pouquinho do fermento biológico, do cupcake. Nenhuma outra receita foi usado o fermento químico aqui, né? Isso, agora eu vou Olha lá, olha, você espalhando. vai molhando mais ainda a massa para espalhar na forma. Isso. Pra não grudar na Tá, mão. então essa forma tá untada, só com óleo. Só com óleo. Isso. Sem E farinha. venho espalhando, deixando a massa sempre lisa. Aí os segredos da culinária natural, ensinados aqui pela pessoal da Clínica Adventista Vida Natural. A Dai já tá parte da equipe, parte do time, né, Dai? É. Olha, então eu vou deixar a massa crescer, tá? Ela vai dobrar de tamanho, vai chegar aqui até a borda da forma.
e levo no forno pré-aquecido. Esse tempo de esperar crescer deve ser o mesmo tempo do pão. 20 Isso, minutos? 20 a 30 minutos. Vai dobrar de tamanho. Quando tiver na borda assim da assadeira, já está Tá na hora ponto de de usar. levar para o forno, tá? Legal, muito bom. Bom, e aí foi pro forno, a gente não vai explicar isso agora, a gente vai explicar no próximo bloco, né, Jaque? A gente vai fazer um intervalinho agora e no próximo bloco a gente vai conversar com o Dr. Ricardo sobre colesterol. Quero saber como é que estão os seus exames aí, tá dando colesterol alto? Aí tem aquela história da berinjela, tomar o caldo Farinha da berinjela, o suco da berinjela. Suco da berinjela. Nós vamos saber de verdade o que precisa fazer daqui a pouquinho com o Dr. Ricardo lá no quadro Nutrição. E eu tô louco para provar esse bolo. O que é essa casquinha que tá em cima do bolo aqui? É castanha? É castanha. Famosas abelhinhas atacando As abelhas sempre. nossa culinária, né? Intervalo, a gente volta já com mais receita, mais informação, qualidade de vida para você. Até lá. Estamos de volta com Vida e Saúde. Finalmente vamos falar um pouquinho sobre colesterol, esse problema que tem afetado tantos brasileiros, né? Muita gente. A cada dia que passa, o número de pessoas que têm colesterol elevado aumenta. E isso está muito relacionado ao estilo de vida que as pessoas têm levado. A gente tem percebido que os hábitos ao longo dos anos, eles têm mudado muito. Antigamente as pessoas faziam 3 refeições ao dia, com alimentos integrais, né, que sustentava, tinha a saciedade prolongada, fazia esse exercício, tomava sol, dormia nos horários. E todas essas perdas que tivemos ao longo dos anos, elas têm contribuído para uma elevação do colesterol sanguíneo. Doutor Ricardo, vamos começar assim, olha, o que é o colesterol e qual é a consequência? Onde é que a gente pode chegar no final das consequências? Tá. O colesterol, ele é uma gordura presente nas gorduras de origem animal. Eu nunca vou encontrar colesterol em um produto de origem vegetal. Até a gente tem encontrado o seguinte muitas vezes. Você olha um produto de origem vegetal e está escrito assim, não possui colesterol, como todo produto de origem vegetal. E é uma realidade. Só que o próprio produto de origem vegetal, ele pode favorecer o aumento do colesterol caso a gordura seja aquecida. Aí você satura o óleo e ele favorece o aumento do colesterol. Então ele é uma gordura presente nos produtos de origem animal e o nosso organismo consegue produzir colesterol. Então, na verdade, eu não teria necessidade de fazer a ingestão de nenhum produto que contivesse colesterol. Porque o nosso corpo, o colesterol, então, é necessário ao nosso corpo, doutor? Extremamente necessário. Se eu não tiver o colesterol, eu deixo de produzir os hormônios, que são hormônios relacionados à questão sexual. Porque todos eles, a base é gordurosa. Então, eu preciso de colesterol na corrente sanguínea. Ele é fundamental para a minha vida. Só que eu tenho que ter ele dentro dos padrões adequados. Colesterol que o meu corpo somente produz. Isso, colesterol que eu mesmo produziria. Então, qualquer coisa que eu recebo de fora, que a gente chama de colesterol exógeno, já é um excesso. Esse é um grande problema. E aí, como a maioria dos produtos hoje são ricos em colesterol, ou então naquela gordura hidrogenada, saturada, que favorece o aumento, muitas pessoas têm sofrido com o aumento do colesterol. E eu tenho ouvido, infelizmente, algumas pessoas dizendo a seguinte frase. O médico disse que agora eu vou ter que tomar as estatinas para o resto da minha vida. Que daqui para frente, com o meu colesterol elevado, eu nunca mais vou deixar de usar medicamento. Não é uma verdade. Nós precisamos retirar as causas que contribuem com o aumento do colesterol. O que eu vejo é assim, a pessoa faz um exame de sangue, aí tá lá uma alteraçãozinha pequena do colesterol, mas ela acaba não se cuidando. Conheço várias pessoas assim. Aí o que vai acontecendo? Cada vez que repete o exame, o colesterol tá mais alto. Pouco a pouco, É porque o estilo de vida não melhorou, né? Então, quer dizer, se você continua com as mesmas práticas erradas de um exame para o outro, você vai tendo alterações. Eu, por exemplo, antes de ser nutricionista e antes de ter as informações que eu tenho, cheguei a ter colesterol de 370 miligramas. E qual é o número normal? O ideal é que ele esteja abaixo de 150, o limite é 200, o meu estava em 370. Mais que o dobro, né? Mais do que o Mesmo dobro. você sendo uma pessoa magra, mesmo você... Sempre sendo magro. Esse é um ponto muito interessante, porque as pessoas magras, elas têm o colesterol alto, elas podem ter o colesterol alto também, né? Sim, pode. Não é exclusividade da obesidade. Não, não é, porque assim, quando você tem um estilo de vida inadequado, com todas as práticas erradas que nós já citamos aqui, você tem uma alteração do colesterol sanguíneo, isso não quer dizer que você precise ganhar peso para ter alteração.
Então, se eu estou comendo muita gordura rica em colesterol, o meu colesterol vai se elevando. É óbvio que ao longo do tempo a tendência é que o peso dessa pessoa aumente também, porque com essa grande disponibilidade de gordura, o organismo vai depositando no tecido adiposo. Faz sentido. Mas então eu posso ser um magro com colesterol elevado, como eu posso ter muitas pessoas acima do peso com colesterol normal. Agora, uma vida agitada, o estresse, o nervosismo também facilita o colesterol ou não tem nem relação? Ele pode contribuir não com o aumento do colesterol, mas com os danos que o colesterol sanguíneo podem causar ao Então organismo. é a combinação colesterol e estresse. Isso, porque aí se eu sou uma pessoa mais estressada, a tendência também é que ela aumente a produção de radicais livres. E esses radicais livres, eles vão encontrar a molécula de colesterol circulando no sangue. Eu tenho 3 maneiras de encontrar esse colesterol, que é o HDL, o LDL e o VLDL. E também tenho outras formas de transporte que são os quilomicrons. Então essa gordura, esse colesterol sendo transportado na corrente sanguínea, quando encontra os radicais livres, ele começa a ser oxidada. E ela, ao oxidar, ela tem uma tendência muito grande a formar adesão nas artérias. E aí oxida, adere às artérias, você tem agregação plaquetária, você recruta macrófagos, neutrófilos, que são células do sistema imunológico de defesa. Dificultando coisa aqui, É, né? o sistema de defesa. E o que vai acontecendo? Você estimulou um processo chamado foam cell, que é a formação de uma célula esponjosa. E ali é onde você tem a origem da placa de ateroma. Então, esses são os grandes riscos do colesterol elevado na corrente sanguínea. Agora, voltando para a pergunta do Wagner, quais são as consequências básicas e as consequências finais do colesterol alto? Eu começo com essa alteração do colesterol na corrente sanguínea e com uma propensão muito maior à formação de placas de ateroma. Se eu começo a formar essas placas de ateroma, cada vez o meu vaso começa a ficar com uma luz, que a gente chama luz, é o espaço interno do vaso sanguíneo, cada vez menor. E eu começo a dificultar a passagem do sangue por ali. Aquela placa de ateroma formada, ela também pode se desprender do vaso e aí ela vai migrando para regiões onde a luz do vaso é cada vez menor. E ali ela interrompe e aí você bloqueia totalmente a passagem do sangue. Vai interrompendo, então vai bloqueando as veias, as E aí artérias. quando interrompe, você tem o infarto, né? Que aí você não chega mais sangue e você começa a ter a morte das células ao redor, né? Começam a sofrer de necrose porque elas não recebem mais oxigenação. Então aí vem o infarto agudo do miocárdio, pode ser também você ter um infarto cerebral ou você ter até mesmo um infarto em alguma região dos membros, né? Porque onde você tem vasos de pequeno calibre, ali pode se alojar essa placa que se desprendeu e virou um tromboêmbolo. Antes da gente chegar na alimentação, exercício físico colabora grandemente para quem tem colesterol. Nós falamos que existem 3 tipos de colesterol: HDL, LDL e o VLDL. E o quilomicron, que é uma forma de transporte também de colesterol. Mas olha só, todo mundo diz assim, o HDL é bom. Será que realmente o HDL é bom? Será que o VLDL e o LDL, como todo mundo diz que são colesterol ruim, são ruins na prática? Explica pra gente, doutor. Então esse é um grande erro que tem sido cometido. A pessoa simplesmente acha, eu estou com o meu LDL, que é o meu colesterol ruim, elevado. Mas ela avaliou como que está o HDL dela, que deveria ser o bom colesterol? Ele só vai ser bom se ele estiver acima de uma determinada quantidade na corrente sanguínea. Se ele estiver abaixo, ele não está cumprindo a sua função. E aí ele não é bom, ele é ruim. O ruim, se estiver abaixo do limite que é estabelecido, né, pela ciência como sendo normal, ele não é ruim, ele é bom, eu preciso dele. Então, o que nós precisamos é fazer com que o colesterol esteja dentro dos padrões adequados. E o exercício físico, ele entra como o principal fator para o aumento do HDL. E o HDL, ele é o colesterol que ele caminha pela nossa corrente sanguínea numa velocidade muito maior, porque ele é uma molécula pequena. E aí ele evita que tenha a formação desses tromboêmbolos, né, onde você começa a formar as placas de ateroma. Então essa é a grande vantagem do exercício. Se a pessoa consegue sentir alguma coisa, existe algum sintoma de quem está com colesterol? Não, não tem. É uma doença chamada doença silenciosa e esse é um grande problema. Uma boa parte dos brasileiros tem colesterol elevado, né, tem uma síndrome que nós chamamos de dislipidemia, que é a alteração do colesterol e também a alteração do triglicérides e ela não sabe. Então ela se expõe a um risco muito grande. Porque aí, de repente, ela tem toda essa alteração já do colesterol e ela pode começar a sentir um sintoma na hora de um infarto. Tá aí a importância, gente, de um check-up, sempre um check-up contínuo aí todo ano. Marca uma data, faz um aniversário ali do check-up para todo ano fazer essa checagem e ver se você está em ordem, com o seu corpo em ordem e se não tiver, tomar providências. Vamos às providências agora, doutor Ricardo. Em relação ao check-up, só fechando esse assunto, eu sempre gosto de recomendar que a pessoa faça os seus exames no final do ano.
ela faça no final do ano. Por quê? Porque dependendo do panorama, ela sabe que ela vem para um período de festas. E esse período de festas é um período extremamente crítico. Às vezes a pessoa exagera tanto no Natal até o Ano Novo, que aí ela pode comprometer demais a sua saúde se ela já tiver com algum problema já pré-instalado. Eu ouvi uma frase uma vez que eu gostei muito, né? Que nós devemos comer muito do Natal ao Ano Novo e comer pouco do Ano Novo ao Natal. Então, se você faz o check-up antes dessa fase de comer muito, seria muito bom para a sua saúde. Tá bom. Agora, vamos chegar aqui na mesa, né? Alimentos que colaboram com o equilíbrio do colesterol. Isso, não só aqui evitando, né, ou controlando o colesterol, mas sim também evitando que uma parte desse colesterol seja absorvido. Porque assim, a fibra presente nesses alimentos que nós temos aqui, então são os vegetais, aqui nas hortaliças e as verduras, as frutas, e também nós temos duas sementes. Uma é a linhaça e a outra o arroz integral, que é um cereal. Então todos eles são ricos em fibras. E qual a importância da fibra nesse processo de controle do colesterol? A fibra e o colesterol é paixão à primeira vista. Quando eles se encontram, os dois acabam se ligando e eu evito que esse colesterol seja absorvido. Então, uma parte da gordura ingerida na refeição, ela é perdida nas fezes. Isso é extremamente vantajoso, porque nós temos uma alimentação rica em gordura. Se eu consigo impedir que uma parte dessa gordura seja absorvida, eu já começo a fazer um controle da quantidade de gordura, de colesterol que entra na minha corrente sanguínea. A segunda vantagem é a seguinte, essas fibras aqui, além de reter esse colesterol a nível intestinal, também impedem que o colesterol que está sendo liberado pela vesícula biliar seja reabsorvido a nível intestinal. Porque o nosso organismo ele promove um ciclo. Para a digestão da gordura, eu preciso da vesícula biliar jogando a bile que foi produzida pelo fígado. Essa bile, ela entra em contato com a gordura e faz um processo de saponificação, é uma emulsificação. É como se estivesse começando um processo de formar sabão. Aí eu consigo disponibilizar a gordura para absorção. Então, esse colesterol que foi jogado ali no intestino, foi despejado através da bile, ele vai ser reabsorvido lá na frente. Se eu tenho fibra, eu impeço a reabsorção. E para produzir mais vesícula, mais bile na vesícula, eu tenho que usar o colesterol sanguíneo. E quem não come nada de fibra, todos os alimentos refinados e... É difícil, né? Esse processo não vai acontecer, né? Então, você não precisa passar por um arroz integral ou aprender a comer uma linhaça rapidamente. Mas você não pode abrir mão das frutas e verduras, elas são fundamentais. E a gente sempre recomenda que a pessoa coma primeiro uma salada antes de entrar no prato quente. Porque aí você já tem a fibra no estômago garantida quando você ingere o colesterol. Só uma última perguntinha, que o nosso tempo já acabou, mas assim, é tão clichê falar da berinjela quando tem colesterol. Realmente tem uma função? Olha, se você beber água de berinjela, não vai ajudar. O que vai ajudar é você comer a berinjela pela quantidade de fibra que ela tem. Mas de todos esses alimentos aqui, eu só quero dar um up na linhaça. A linhaça é fundamental. Além dela ter fibra, ela ainda tem ômega 3, que ajuda no controle desse colesterol sanguíneo. E qual é o melhor jeito de comer a linhaça? Eu devo comprá-la sempre na forma de semente, nunca na forma de farelo. Comprar. Mas antes de usar, eu devo quebrar ela no liquidificador. Eu posso colocar no liquidificador, colocar para bater, não precisa chegar a ponto de farinha, mas você quebra na hora e usa. Essa daqui é a única fonte segura que nós temos de colesterol. Tem que ser na hora? Não pode guardar? Você pode guardar por até uma semana num vidro escuro dentro da geladeira. Tá legal. Se puder quebrar na hora, é até melhor. Muitas informações, muita coisa mas boa. Muito interessante, deu para você tirar todas as dúvidas aí sobre colesterol. Você que está com colesterol aumentado, já tem um manual básico aí para começar a lidar com esse problema. Obrigado, doutor Ricardo. Valeu, doutor Ricardo. Vamos para a culinária, finalmente provar o bolo de festa. Vamos lá para a culinária. O Vídeo Saúde está em festa hoje, né, Teru? E na verdade o bolo já está praticamente pronto, né? Porque assim, a gente já colocou aqui na assadeira, né? Daí já cresceu. Aí o que eu vou fazer? Vou mandar pro forno. Leva pro forno, né? Terminou de assar, vou esperar esfriar um pouquinho, vou desenformar. Aí eu posso rechear no bolo, tá? Eu posso rechear com abacaxi. Assa como um bolo normal, né? O tempo de bolo normal. Tem que ficar observando, ver se a massa tá cozidinha, ver se ela tá bem assada, né? Esse daqui não tem muito problema em tá cru, assim, porque pegou a corte, tá douradinho, ele tá bem assado. Tá bem pronto. Bom, o recheio, você corta pra gente, a sugestão, esse aqui, se eu não me engano, tá sem recheio, não é mesmo? Tá sem recheio. Só que o recheio a gente sugere, a gente já ensinou aqui o manjar de leite de soja. Aqui foi feita uma cobertura com chantilly à base de soja também, encontrada em algumas casas de produtos naturais. E um bolo de festa conta muito a decoração, né, gente? Dá para escrever o nome, dá para colocar frutas desidratadas. Muito obrigada, Wagner.
Eu acho que eu vou comer antes dele também, gente. Vai comendo, Peru. Eu vou provar aqui. Olha, fica uma massa, parece um pãozinho, né? Bom. Que legal. Aí se eu vou rechear, vai ficar mais incrementado, vai ficar mais molhadinho, posso colocar abacaxi, pêssego, um leite o de manjar, coco, aquele manjar que pra dar uma molhadinha, a gente já né? ensinou. Muito bom, gente. Doce na medida, super, super suave, mas docinho, assim, coisa de... Pode fazer tranquilo para uma festa que não vai passar vergonha, não vai fazer feio. Aliás, vai fazer muito bem, representando bem a culinária naturista e vegetariana. Beijão, o programa acabou. A gente se encontra, né, Wagner? No próximo programa, até lá, com muitas dicas para você. Tchau, tchau.